Olá pessoal, o nosso Conselheiro Acácio de hoje vai tratar rapidamente. Na verdade eu vou fornecer uma lista para vocês, lista essa que eu já forneci, de várias formas e vou tornar a repetir. E vou deixar o link aqui embaixo deste vídeo do artigo meu no meu perfil do Medium, aonde vocês podem ter acesso a essa lista novamente, porque pode ser que eu fale alguns nomes e as pessoas não entendam. Bem, então o nosso conselheiro vai tratar hoje do conceito de direita que está sendo veiculado pela falsa direita brasileira, olavética, bolsonarista. Desde a Revolução Francesa, portanto desde o século XVIII, surgiu dentro da política os conceitos de direita e esquerda. Esses conceitos só podem ser vistos, entendidos e perspectivados a partir do momento que você tem uma ideia, uma cosmovisão, não é? De modelo de mundo, de seres, de pessoas, de Estado, que a direita defende e a esquerda defende, evidentemente. Então, quando nós falamos em direita e esquerda, tem que haver uma distinção básica, conceitual. Quando você fala assim, isto é um figo, não é? E isto é uma roda de carro, você consegue entender porque há uma distinção. Então a direita e a esquerda, na Revolução Francesa, surge atrelada a um modelo, a uma cosmovisão. Além disso, os movimentos revolucionários criaram a ideia de pátria, criaram as ideias de soberanias e reformularam os conceitos de Estado. Juntem isto tudo. Ora, todo este conceito, todos esses conceitos que surgiram no mundo, no Ocidente, a partir do século XIX, não existem mais. Todos eles foram remodelados. Portanto, nós ainda, quando falamos em Estados nacionais, nós temos na nossa cabeça uma visão idílica de uma ideia de Estado, quando, na verdade, o conceito sobre isso já mudou há muito tempo. De modo que, quando nós estudamos história, e os livros históricos, como a gente tem o chamado distanciamento histórico, sobretudo quando entre nós e o tempo tem 200, 300 anos de distância, nós, de certa forma, conseguimos ter uma perspectiva um pouco mais clara daquela situação que aconteceu naquele momento. Uma coisa muito difícil é quando nós estamos vivendo aquele momento histórico, não é? E, ao mesmo tempo, tentar entender o que está por trás daquelas aparições, daqueles fenômenos todos. A gente corre erros no sentido de interpretar bem ou mal o momento que nós estamos vivendo? Claro que sim. Não é? Mas também o indivíduo que, para analisar o passado histórico, ele também precisa de apoiar-se em conceitos, certo? Ora, não existe dentro da vida sociocultural nada que não esteja apoiado em conceitos, né? Tudo tem uma ideia por trás e toda ideia tem consequência, seja ela boa ou má. Bem, então veja, o modelo de mundo que foi criado pelos movimentos revolucionários internacionais a partir do século XIX, portanto 1800 e pouco, século XVIII, 1700 e pouco, esse modelo de mundo não existe mais, né? Qual é o modelo atual? O mundo atual caminha para um modelo de Estado onde as instituições do Estado serão praticamente suprimidas.
significa dizer o seguinte: quando você fala assim, governo mundial é um modelo de Estado. Mas esse modelo de Estado é um Estado invisível. Então o que está acontecendo? Por que as pessoas não conseguem perceber o modelo? Porque ele é invisível. Ele foi montado exatamente para não ser percebido. Não é? Então este modelo de Estado, ele extingue as soberanias nacionais. E ao mesmo tempo ele cria grandes blocos. Grandes blocos. Ele suprime as fronteiras dos países, cria grandes blocos, baseado numa perspectiva de que você vai poder fazer muito negócio, né? De que você vai trazer prosperidade. E, na verdade, esse grande bloco é uma ficção. Porque o que está por trás desses grandes blocos é um modelo de Estado internacional invisível, submetido a um sistema financeiro internacional. De fato, é a primeira vez na história do Ocidente que nós temos a política, a sociedade, a cultura completamente submetida a um sistema financeiro internacional. Pelo menos essa é a proposta. Então o mundo caminha para um modelo de Estado, onde as instituições do Estado... Então quando você fala assim, quais são as instituições do Estado brasileiro? Poder executivo, legislativo, judiciário e as Forças Armadas. Não é? Isso são as instituições do Estado. Quando se fala em governo mundial, significa que todas esses 4 pilares que sustentam o Estado vão ser suprimidos. Não é? Vão, ou no lugar deles, eles vão ser erodidos por dentro, para no lugar deles surgir uma outra coisa que vai usar o mesmo nome, mas não tem aquela função, porque ela não protege mais a soberania nacional. Ela está submetida a um bloco, e esse bloco é dirigido por um sistema financeiro. Pronto. Então essa, inclusivamente, é uma característica dos movimentos revolucionários que surgiram a partir de 1717. Eles mantêm o mesmo nome da coisa que já existe. Portanto, você fala justiça. Ele vai manter o nome de justiça, mas ele vai criar um outro conceito. E as pessoas vão levar muitos séculos para entenderem que aquela justiça não é a justiça. Aliás, basta um estudo de semântica para nós verificarmos que aquilo que nós chamamos de Estado hoje não era o modelo de Estado no século XX, não era o modelo de Estado no século XIX, não era o modelo de Estado no século XVIII. A palavra permanece, mas os conceitos são completamente distintos. A maior parte da população, como é leiga, fica à margem dessas discussões, porque são discussões teóricas. Não significa que elas sejam abstratas ou não têm validade. Não. Significa que você tem toda a teoria, ela tem um conceito inerente que vai ser aplicado, materializado em forma de ação, de um modo ou de outro. Então veja, o modelo de Estado que nós temos hoje, que está construído, né, é um modelo em que você suprime a soberania nacional. Vai surgir, em razão disto, portanto, as instituições do Estado serão destruídas, em razão disto, vai surgir a proposta que o liberalismo chama de Estado mínimo. Entenda o seguinte, o Estado mínimo é mínimo enquanto frente de soberania, porque todas as funções do Estado institucionais serão transferidas para o esquema financeiro internacional, para o governo mundial. Então o Estado mínimo não é um Estado mais enxuto nesse aspecto. Ele é um termo técnico que designa, para não dar a entender claramente, que os países foram explodidos. É uma figura de retórica. É um teatro. E o palco desse teatro
é o mundo, somos todos nós, que somos vítimas, de certa forma, dessa encenação, dessa farsa. Este estado mínimo, quando nós vamos estudá-lo, ele é um estado totalitário, iliberal, militar, supranacional, dirigido por uma elite global dinástica. É uma espécie de monarquia financeira. Na linguagem de Gramsci, é a sexta fase. Na linguagem da esquerda e da direita, é o chamado exercício da democracia direta. Na linguagem da maçonaria, é a implementação da República Maçônica Universal, para a qual os países estão preparando o seu adornamento. Esses estados, neste modelo, enquadram-se no conceito dos 10 reinos do Clube de Roma. Ora, aqui é que entra uma situação. Então, o que é o movimento de direita que está surgindo no mundo inteiro? Desde a Revolução Francesa, o mundo é dividido em cosmovisão da direita e da esquerda. A esquerda conduziu o mundo e produziu grandes tragédias, não é? A direita também. Entretanto, existe já há muito tempo um esgotamento dos conceitos de esquerda e de direita. Tá? Ao mesmo tempo que há esse esgotamento, vem sendo trabalhado para fazer uma fase de transição, um outro tipo de conceito de esquerda e de direita, onde aquilo que é direita vai virar esquerda e aquilo que é esquerda vai virar direita. Mas isso também é um pano de fundo, é uma linha da discussão. Uma outra linha da discussão, e a mais vigorosa, e que praticamente já encampou tudo, é aquela linha de discussão que unificou a cosmovisão da direita e da esquerda. Significa que unificou o abacaxi com a roda de caminhão. Então, se antes você sabia que o abacaxi era um abacaxi, pela característica dele, o caminhão era o caminhão, né? Agora vai surgir o abacaxi-minhão. Não é? Pois bem, dentro da chamada esquerda mundial, o movimento que vai fundir a direita com a esquerda, o movimento que vai fundir a esquerda com a religião cristã, chama-se Nova Esquerda. Dentro da direita, o movimento que vai fundir a direita com a esquerda chama-se nacionalismo patriótico. Esse movimento de direita, que explodiu na Europa, Viktor Orbán na Hungria, Jair Bolsonaro no Brasil, Steve Bannon nos Estados Unidos, Donald Trump, o governo da Itália. Então vamos entender o seguinte: o movimento de direita conduzido por Steve Bannon e capitaneado, encampado pelo governo do Messias fabricado pela junta militar maçônica Jair Bolsonaro, tem como premissa básica fundir a direita com a esquerda, fundir comunismo com cristianismo. É esse movimento de direita que está sendo chamado de neoconservadorismo mundial, criticado pelo mundo inteiro por aqueles indivíduos que são verdadeiramente tradicionais. Conservadorismo é um termo técnico da cultura anglo-saxã. Ele não tem nenhuma aplicação, nenhuma lógica quando você aplica ele em países latinos, como por exemplo é o Brasil. O Brasil não a priori sequer poderia falar em conservadorismo.
teria que se falar em tradição. Muito bem. O que eu quero colocar aqui é o seguinte: é muito curioso que a direita nacional brasileira, que tem um criador auto-intitulado, propagandeado, que é o Olavo de Carvalho, auto-intitulado o segundo governo do Jair Bolsonaro, Olavo de Carvalho fala claramente que ele não é de direita, ele é o criador da direita. Qual foi a direita que ele criou? Essa é a pergunta. A direita que ele criou é exatamente esta direita que faz guerra cultural contra o mundo inteiro. É uma direita perennialista. Não é? E é preciso entender tecnicamente o que isso significa. A direita que o Brasil lançou, que foi lançado por Olavo de Carvalho, conceitualmente, o conceito de direita já não existe mais há 30 anos. É curioso que ele tenha lançado um movimento de direita que conceitualmente não existe mais há 30 anos. Portanto, o movimento foi lançado para morrer em pouco tempo. Qual é a razão de você lançar um movimento que será destruído por falta de base teórica conceitual? Então, aquilo que nós estamos chamando de direita no Brasil é a farsa da farsa da farsa. Primeiro, como eu disse já em outro programa do Conselheiro Acácio, quando eu falei de Steve Bannon, esse movimento de direita ou de neopatriotismo internacional, conduzido por Steve Bannon e por gente do quilate do Olavo de Carvalho, é um movimento que ataca frontalmente a estrutura do Ocidente, a base da filosofia grega, o direito romano e a moral cristã. Aqui, para dar alguns nomes, há vários intelectuais que denunciaram a hegemonia comunista no mundo de diferentes formas, muito antes do Olavo de Carvalho, no Brasil e em Portugal. A virtude do Olavo de Carvalho é ter falado isso na mídia, mas ele não é um indivíduo que falou sobre isso isoladamente. Destaco, em primeiro lugar, Fernando Pessoa, cujo texto chamado O Grupo dos 300 já falava de uma grande corporação, de um juntamento de 300 pessoas, altamente influentes no mundo inteiro, que conspiravam contra a chamada cultura ocidental e cristã. Orlando Vitorino, Agostinho da Silva, Antônio Sardinha, Gustavo Barroso, Galvão de Souza, Tito Livre Ferreira, Plínio Salgado, Manuel Rodrigues Ferreira, Plínio Correia de Oliveira, Jorge Boaventura, Nelson Lema, Meira Pena, Graça Wagner, o general Adolfo João de Paula Couto, Jorge Pereira. Todos esses indivíduos, há inúmeros outros, já alertavam, isso sem falar em todos os autores que denunciam, no século XVIII e XIX, a atuação da maçonaria, que é a mãe dos movimentos de esquerda e de direita. Intelectuais que estudaram as conexões da filosofia com o messianismo: Hermann Cohen, Franz Rosenzweig, Walter Benjamin, Gershon Scholem, Martin Buber, Ernest Bloch, Leo Strauss, Hans Jonas, Emmanuel Levinas, Norman Cohn. Porque todo esse assunto ligado à direita e à esquerda tem um outro assunto, está conectado a um outro assunto por trás, que se chama o messianismo político. Então aqui eu citei alguns intelectuais judeus que estudaram as conexões da filosofia com o messianismo e o messianismo político. Intelectuais que estudaram o comunismo como uma religião política e o comunismo como uma filosofia messiânica. Religião política e filosofia messiânica que está sendo completamente incorporada em todo o discurso da direita, bolsonarética, olavista, banoniana. Alguns nomes: Gorski, André Valik, Henri Tudor, Augusto Kizievski, Ojev Nas, Slovaksi, Mirakix, Vladimir Tismanu, Eric Voegelin,
Frei Beto, Leonardo Boff. Então nós temos outros intelectuais que criaram a teoria da nova esquerda ou da terceira esquerda, que une comunismo, cristianismo e ecossocialismo. É essa mesma teoria que o Sr. Steve Bannon encampou e entrou de cabeça e está financiando. Portanto, o movimento de Steve Bannon, eu já falei isso e torno a afirmar, é um movimento aparentemente de extrema direita e, na verdade, ele próprio já declarou que o movimento vai fundir a direita com a esquerda, o comunismo com o cristianismo. Então nós estamos falando da terceira esquerda. Alguns autores: Anthony Giddens, Jorge Castaneda, Christopher Lasch, Pierre Rosanvallon, Manuel Castells, Zygmunt Bauman, Alain Touraine, Castoriadis, Daniel Cohn, Michel Lovy, Mireia Stoica, Raul Girardet, Paul Tagar, Ernest Laclau, Chantal Mouffe, Yves Sorel, Yves Meny, Alexandre Duguin, Acilino Ribeiro. Intelectuais cujas teorias forçam a relação entre o Estado, política, força militar, desembocando num Estado militar com supressão de soberania conduzido por um sistema financeiro internacional. Maquiavel, Thomas Hobbes, Marx, Engels, Max Weber, Lenin, Carl Schmitt, Giorgio Agamben, James Hunter, George Lakoff. Aqui eu peguei desde o século XVIII. E nós temos, além disso, os chamados intelectuais da pátria grande, que é o conceito que forma os grandes blocos no campo da América Latina, e por trás desse conceito ele une comunismo com cristianismo, ou socialismo com cristianismo, para ser mais exato, porque o conceito da pátria grande foi criado no século XIX. Então, o Brasil lançou uma coleção chamada Coleção Pátria Grande, que foi orientada e dirigida pelo intelectual orgânico Nildo Domingos Ourix. O que é curioso é o seguinte: como é possível o Brasil falar que tem uma direita, quando esta direita, teoricamente, conceitualmente, não existe mais? Os maiores intelectuais do mundo inteiro já não trabalham mais com esses conceitos. Segundo ponto: como é possível que essa autoproclamada direita, que diz que é a elite intelectual do Brasil, desconheça essa discussão no mundo inteiro? Terceiro ponto: qual é a lógica de alguém criar uma direita que não se sustenta intelectualmente, conceitualmente? Quarta pergunta: se esta direita, conceitualmente, está unida à esquerda, qual é a legitimidade desta direita brasileira para dizer que ela combate os comunistas? A fraude que foi montada dentro do Brasil ultrapassa qualquer nível de razoabilidade. Ela está aí, tomou o poder, tem uma proposta extremamente perigosa e nefasta, sobretudo porque é dissimulada. A esquerda tradicional é tradicionalmente esquerda, fala claramente quais são as suas propostas. A falsa direita cristã combate o cristianismo, quer destruir o poder de Roma, assume claramente todos os métodos, todas as táticas e todas as estratégias da esquerda que ela jura combater, e trabalha, assim como a esquerda, para um governo mundial. O senhor Paulo Guedes está entregando o Brasil de bandeja para o sistema financeiro internacional.
que eles estão falando de Estado mínimo, na verdade, é o esquema ou é a noção de Estado supranacional de acordo com essa nova cosmovisão. Assim, mais uma vez, eu quero deixar aqui os nomes desses intelectuais, há inúmeros outros. Eu citei somente alguns. E, curiosamente, todos esses intelectuais que eu citei, todos, já são discutidos no Brasil há mais de 30 anos. Como é que a falsa direita brasileira desconhece essa discussão? Se ela desconhece, de elite intelectual ela não tem nada. E se ela conhece, e mesmo assim se lança como a nova direita, isso só corrobora a ideia de que ela é de fato uma fraude. Não existe mais direita no mundo. O conceito de direita, repito para finalizar, que existe no mundo, capitaneada por Steve Bannon e todos os neopopulistas que surgiram no mundo afora, na verdade não é direita coisíssima nenhuma. É a chamada terceira esquerda, é a nova esquerda, que vai fundir comunismo com cristianismo. Enquanto o Brasil continuar na superficialidade de querer resolver problemas estruturais, apostando em soluções rasas e superficiais, o país continuará sendo arrastado para a lama mais profunda. Até o próximo, Conselheiro Acácio.